Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu pude.
Olá, pessoal, estamos de volta no nosso curso de cura interior, ou vou usar o termo que eu sugeri, curso de restauração da alma. Então, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas antes de tudo, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa trabalhar em você enquanto nós vamos estudando. Tenha o coração bem aberto. Sugiro que você que está fazendo online, né? A gente tem um costume de se distrair com muita coisa. Então eu sugiro que você deixe de lado todas as coisas que estão em sua volta e deixe um papelzinho, anota as coisas que você precisa lembrar e para fazer depois, mas vamos focar naquilo que Deus tem para nós nessa noite, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos agradecer porque o Senhor é tão bom e o Senhor não só nos salvou, mas a sua cura, a salvação é integral, é ao nível de corpo, alma e espírito. O Senhor sabe que nós não somos perfeitos, erramos, ferimos, mas o Senhor sempre tem a cura para os nossos traumas, as nossas feridas. A tua palavra diz que o Senhor foi ferido por causa das nossas transgressões. Deus, o Senhor sofreu por nós e o Senhor foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E nós agradecemos pela tua obra na cruz, porque se estamos hoje falando sobre cura, é porque nós podemos chegar aos pés da cruz, crendo no sangue de Jesus Cristo, que nos ajuda a perdoar como o Senhor nos tem perdoado e nos leva a uma restauração da nossa alma. Agradecemos e pedimos que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está entrando nessa aula, que possa realmente aproveitar, não só para si próprio, mas também possa mesmo ser trabalhado para poder ajudar muitas pessoas e que a igreja seja uma comunidade terapêutica. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje vocês estão vendo aqui, nós vamos entrar bem na área dos traumas emocionais. Vocês estão vendo um coraçãozinho, né, cheio de construção, uma restauração, né, precisando. E como eu tinha dito para vocês na aula passada, no meu primeiro livro, eu escrevi Deus faz infinitamente mais. Porque quando eu senti a cura do Senhor, foi uma coisa tão tremenda para mim, que eu falei, não, eu não posso parar por aí. E eu vou começar a estudar mais, e comecei a procurar na Bíblia, tudo aquilo que eu vou repartir com vocês. Mas esse livro, primeiro, ele tem as experiências de vida que eu tive. Se você é curioso, compre esse livro. Às vezes eu vou estar aqui na igreja, ou você pode comprar online. A Grace sabe como fazer as compras dos meus livros, você pode conversar com ela. Mas nesse livro tem ensaios sobre a restauração da alma. Então tem coisas que às vezes eu não vou nem falar detalhadamente aqui, mas sobre cura da alma e também sobre libertação de ídolos do lar e libertação de heranças, coisas que nós vamos comentar em outras aulas. Tá? Mas como eu estou lançando um livro que diz Deus continua fazendo infinitamente mais, é porque, como eu falei na aula passada, é um processo. O tratamento de Deus é um processo. Você está sempre precisando de ser tratado mais e mais. E Deus fez tanta coisa na minha vida que eu falei, eu não posso deixar de contar para as pessoas como vale a pena a gente estar nas mãos desse Deus Todo-Poderoso que enviou Jesus Cristo para nos restaurar. Então, está aí o nome desse livro. Na segunda parte do livro é que tem essa parte que você pode ter o básico até dessas aulas que eu estou dando para vocês. Tem, claro que atualmente a gente vai acrescentando coisas novas que a gente vai estudando sempre, mas o básico com a base bíblica, né, que eu fui procurando, porque as pessoas não aceitavam ainda a cura,
Está tudo aí nesse livro, tá? Então, eu sugiro que se você tiver mais interesse de aprofundar, adquira esse livro, tá bom? E adquira o novo, porque vocês vão ver que Deus continuou fazendo muito mais. Bom, nós somos espírito, alma e corpo. Aqui em 1 Tessalonicenses, a gente vê, né, apóstolo Paulo falando: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, porque quando você vai ver o Velho Testamento, é falado muito sobre o coração do homem. Se você começa a entrar em Salmo, Davi já começa a falar: porque estás abatido, a minha alma. Então, já começa a ter uma noção de coração, mas ao mesmo tempo a alma. E mais o apóstolo Paulo, que era aquele que foi muito instruído aos pés de Gamaliel, né, o filósofo, ele já tinha noção, porque com a evolução das coisas, as pessoas começaram a perceber que o ser humano era um ser tripartido, então tinha espírito, alma e corpo. E o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que está falando aqui, Deus Pai, Deus de paz, vos santifique em tudo. Então, espírito, alma e corpo, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, muitas vezes as pessoas falam: meu espírito já está com o Espírito Santo, que eu entreguei minha vida para Jesus, e continua uma pessoa cri-cri, chata, briguenta, não melhora em nada, estou com dor aqui, dor lá, e reclama, quando Jesus veio para nos dar uma vida abundante. E aqui a palavra diz, né, que o corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis. Então, nós vamos estar sempre trabalhando nessas 3 áreas para que nós possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus quando Ele chegar. Romanos 8, 29, fala sobre o propósito eterno de Deus. E os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Resumindo, o propósito eterno de Deus é o de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, quando a gente fala propósito de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus, não é órfãos, é filhos, pessoas que realmente entendem que tem um pai, que Jesus nos ligou ao Pai, e semelhantes a Jesus, então semelhantes à pessoa de Jesus. Então, como é importante a gente lembrar que nós precisamos estar em constante transformação. Nós somos um ser tripartido, como nós falamos, corpo, alma e espírito, só que não somos como está aqui nesse gráfico, né? Compartimentos estanques, não. Nós estamos ali, espírito, alma e corpo, mas uma coisa relacionada com a outra. Ao nível da alma, lembra, temos a alma, o corpo e o espírito. Então, nós vamos ver a alma. Na alma, nós temos 3 partes. A volição, que é a vontade, depois eu vou detalhar um pouquinho, a emoção, e o intelecto. Então, nós temos 3 partes aqui dentro da alma. A emoção que a gente tem, o choro, a dor, a tristeza, a ansiedade, são sentimentos, medo, que Deus colocou para nós, mas colocou com equilíbrio. Por exemplo, o medo nos protege de a gente fazer coisas perigosas. A tristeza é uma coisa que Jesus também, como filho do homem, ele chorou. Só que são emoções que eram mantidas sob equilíbrio. Mas depois do pecado houve a distorção. Então, nós temos todas essas emoções básicas. Quando essas emoções elas saem do normal,
é que a gente começa a se preocupar. O intelecto é a parte do raciocínio, das ideias, das preconceitos, conceitos, raciocínios. Então, dentro do intelecto está tudo isso. Na volição, alguns chamam de vontade, mas não é só vontade. Na volição está a coragem, a determinação, está a vontade forte, de fazer isso, aquilo, ou falta de vontade. E no centro de tudo, dessas três partes da alma interligadas, está a mente. A estrutura da alma seria como se fosse como vocês estão vendo aqui, é como se fosse um cilindro, tá? Onde nós temos a parte mais interna, que seria o livre-arbítrio, nós vemos essa parte externa aqui, que seria a parte consciente, e aqui a parte aliás, da consciência e a parte da alma. Então, a estrutura da alma seria mais ou menos desenhada esquematicamente dessa forma. Então, nós temos, então, na alma, como nós falamos, a emoção, a volição, o intelecto, e na parte mais interna nós temos a nossa consciência. A consciência diz pode ou não pode, a consciência moral, mas ali no centro de tudo está o livre-arbítrio, você pode escolher. Deus deixou o livre-arbítrio, então você faz a sua escolha. Mas, na verdade, seria como se fosse um cilindro, que você está vendo aqui da parte por cima. Tá? Tem uma visão superior, mas seria um cilindro, como está lá. E esse cilindro também estaria dividido em duas partes. A parte superior seria uma parte consciente, que é diferente da consciência, e a parte inferior, a parte do inconsciente, como nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, o ser tripartido é um ser que não são compartimentos estanques. Está aqui, ali, o corpo, alma e espírito. Existe uma correlação entre corpo, alma e espírito. Por exemplo, a alma e o corpo. Vamos imaginar que você está com a alma abatida, como o salmista diz, porque estás abatido, ó minha alma, mas vamos contextualizar para os nossos dias. Você teve uma decepção, você foi abandonado, rejeitado, você está com o coração bem ferido. E de repente você passa uns dias ali naquela tristeza profunda, ou numa decepção, e o seu corpo começa a sofrer. Aí você começa a ter moleza, o teu corpo já não te acompanha. Então, por quê? Porque existe uma correlação alma e corpo. Então, as três áreas estão interligadas. Por exemplo, o espírito e o corpo. Às vezes já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, mas você está numa reunião e você está tão cheio de Espírito Santo que não conseguiu nem dormir. Fiquei com aquele fogo dentro de mim, não consigo nem pegar no sono. Então, o corpo, ele sofreu a influência da presença do Espírito Santo. E a alma também pode influenciar seu espírito. Vou dar um exemplo. De repente, você está bem abatido, e vamos supor que você teve uma perda grande, você está com uns dias ali com aquela perda, você está lá processando a tua perda, e aí, de repente, você diz, uau, não consigo nem orar. O que será que está acontecendo comigo? Por quê? Porque afetou o nosso espírito. Então, para mostrar como são compartimentos que estão interligados. As diferenças das doenças emocionais e dos tempos da modernidade e na pós-modernidade. Hoje nós vivemos a pós-modernidade. Então, houve mudanças nos tipos de ferida da alma. Então, as famílias migraram do patriarcado para o matriarcado. Então, aquela família do patriarcado era aquele pai que só de olhar, e olhar
um olhar meio torto, né, já repreendia, era como se uma criança apanhasse do pai, né? E é muito importante ter essa autoridade do pai, né? Mas, ao mesmo tempo, eles eram mais distantes, eles trabalhavam muito, não tinham muito relacionamento pai-filho, né? Hoje a gente já vê a sociedade mudando, aí foi para o matriarcado, a mãe que cuida de tudo, né? E nós vemos também tipos de comportamentos e feridas, e as crises que são diferentes. Por exemplo, antigamente, na época, né, que eu me formei na medicina, que foi em 71, se falava muito de pessoas com crise histérica, né? Por quê? Porque o homem era tão autoritário e tão bravo que a mulher ela não tinha muita chance de abrir a boca, ela engolia muita coisa e ela ia nos prontos-socorros, né? E o pessoal falava, está com a crise de histeria, né? Teve desmaio, teve um piti, passou mal. Na verdade, hoje todo mundo nem usa esse termo, mas usa o termo estresse. Passei muito estresse, né? Mas naquela época, a gente atendia muitas pessoas com crise histérica, né? E outra coisa, uma pessoa que quando estava com burnout, né, falava assim, estou com esgotamento nervoso. Hoje a gente usa, estou deprimido, estou esgotado, mas também hoje a pessoa já fala assim, estou no burnout, né? Já estou queimando, né? Estou apagando, né? E também antigamente se usava muito o termo fobia. Fulano está com claustrofobia, tem medo de ficar em lugar fechado. Usa-se ainda, mas hoje das fobias a gente passou para síndromes do pânico. Então, a gente percebe que a sociedade vai mudando e as doenças também vão migrando e até recebendo nomes diferentes, né, do que se falava antigamente. Na pós-modernidade, que é o tempo que a gente vive hoje, a gente vê muita solidão, apesar de as pessoas estarem muito conectadas, ela está seguindo a vida de muita gente, tem muitos seguidores, né, mas não tem muitos engajados, né? Existe o narcisismo compulsivo, então as pessoas usam as redes sociais, né, para se valorizar, se autovalorizar, preocupação consigo mesmo, que chama, e tem muitos casos de narcisismo compulsivo e crianças feridas por pais narcisistas, então é uma coisa que a gente vê nos dias atuais. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, que eu já comentei, também são coisas muito encontradas. Por exemplo, na época da pandemia, aumentou o índice de depressão, teve um aumento tremendo. E a ansiedade, na América Latina, o Brasil é o país que tem o maior índice de ansiedade. E nós temos, então, esse tipo de coisas que encontramos que antigamente a gente não encontrava tanto. A automutilação, né? Por causa da própria rede social, adolescentes que são invadidos e que são ameaçados ou que são estimulados a se automutilarem, o suicídio por causa de ameaças. Então, nós vivemos uma sociedade muito difícil do ponto de vista emocional. Nós temos a síndrome do pensamento acelerado, que eu falei na aula passada, no livro de ansiedade do Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Eu comprei esse livro, eu gostava muito, né, de entrar nas livrarias, ficar olhando, e daí eu vi 2 milhões de livros vendidos, isso logo que tinha saído aquele livro da ansiedade, há muito tempo atrás, o SPA. E eu li esse livro, achei bem interessante. O que ele comenta é que, por exemplo, uma criança nos dias atuais, ela recebe tanta informação. E vocês veem, os pais, para comer sossegado,
arruma um notebook, arruma um celularzinho, dá para a criança, leva no restaurante. Eles estão se enchendo, se entupindo de informações, não conseguem processar e o pensamento deles fica acelerado. E na síndrome do pensamento acelerado existem alguns sintomas, pessoas não conseguem descansar, saem de férias, acha que quando tiver férias vai descansar, continua cansado, não consegue se concentrar numa coisa. Então, essa síndrome do pensamento acelerado é assim, o ápice de uma ansiedade. E eu, então, escrevi meu livro Não Andeis Ansiosos Como, porque exatamente eu tinha lido esse livro e percebi que Augusto Cury, ele é um bom escritor, mas ele usa algumas siglas que não são fáceis. Quem está acostumado a ler, talvez seja fácil, mas para quem não está, é difícil e também não tinha uma solução. Então, eu fui estudando e vendo a importância da meditação, de você ter tempo com Deus, que tem tudo a ver com Romanos 12, 1 e 2, né? Mas principalmente o 2, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e a nossa mente, pela neurociências, cada vez que ela está no silêncio, a renovação de mente através de formação de novos neurônios, brotamento de novos neurônios. Então, a meditação, o parar, ele ajuda muito. Então, nesse livro, Não Andeis Ansiosos Como, eu dou um pouco de receita de como você poder melhorar, né, a sua ansiedade, e sempre baseado na palavra de Deus. E eu vou lá citar naquele livro autores que fizeram pesquisas com pessoas que meditam e que não meditam, que meditam em qualquer coisa e que meditam em Deus. O nível, a área da cognição de pessoas que meditam em Deus e com Deus aumentou muito mais do que aqueles que meditam em qualquer coisa. Então, só dando um parênteses que eu escrevo nesse livro, para você sair dessa síndrome de pensamento acelerado, Jesus pode te tirar da ansiedade, você só pode isso usando a palavra de Deus, tendo tempo de solitude com Ele. E lá nesse livro eu ensino como fazer isso. Tá? A nomofobia também é uma doença da pós-modernidade. A pessoa não consegue ficar sem um aparelho celular. Nomobilifobia. Então, existem hoje clínicas para tratamento de pessoas que estão tão viciadas que elas não conseguem ficar sem um celular. Não sei se vocês já viram uma propaganda muito tempo atrás, não tanto tempo atrás, mas uma pessoa que sai nu de casa e daí, na verdade, era uma figura, né? Porque, na verdade, ele tinha saído sem um celular de casa. Então, a pessoa se sente nu, né? Por causa disso. Ao mesmo tempo, por causa do uso excessivo, a liberdade que as pessoas têm. Então, vícios sexuais, vícios por pornografia, por jogos digitais. Então, existem até clínicas especializadas para tratamentos. Então, nós vemos como nós temos outros tipos de doença nessa pós-modernidade. As feridas da alma são inevitáveis. Ninguém é perfeito, frustração acontece, e, em certa medida, são necessários. Então, aqui eu queria deixar um recado para os pais, né? Hoje em dia, a gente faz de tudo para o filho não ficar frustrado. Ai, tadinho, vai ficar frustrado, né? Eu percebia isso no meu consultório. Por exemplo, a criança aparecia com uma dor de ouvido, uma otite, né? Bem aguda, que não pode ir para uma praia para nadar de jeito nenhum. Aí eu falava para os pais assim, infelizmente, que eles perguntavam, pode ir na praia? Eu falava, não pode. Porque criança vai, não, vou só pôr o pezinho ali, depois eu... Não, mas não vai, ela vai acabar molhando o ouvido, vai piorar a infecção. Mas o pai falava assim, ai, mas tadinho, esperou tanto por essa viagem, eu vou frustrar. Então, é importante criança passar por frustrações.
Hoje, numa pesquisa que foi feita pela Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, ela viu já faz um tempo que eu vi essa pesquisa, quantos jovens estão ocupando cargos de liderança em várias empresas multinacionais, empresas grandes, mas elas não sabem passar por frustração, não sabem trabalhar nos relacionamentos, porque não foi ensinado dentro de casa. Então, são feridas que algumas vezes são necessárias para aumentar a sua resiliência. Tá? Outra coisa que a gente vê das feridas inevitáveis, o fim dos tempos, porque nós estamos no fim dos tempos e Jesus disse, né, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, Mateus 24. E realmente é isso que acontece. Nós temos relacionamentos, muitas amizades virtuais, né, mas não tem uma amizade verdadeira. E muitas pessoas solitárias hoje. E nós vemos a importância da igreja, ser aquela que faz amizade, que chama você para perto. Eu escrevi um livro chamado Café Terapêutico, de você sentar junto com a pessoa, tomar um café, conversar, ouvir a pessoa. Então, nós estamos nesse período difícil, onde as amizades são superficiais. Um sociólogo polonês chamado Bauman, ele escreveu um livro chamado Amor Líquido. Ele diz que o amor é como um líquido, escorre pelos nossos dedos e vai embora, porque nós estamos passando nesse período de amor líquido. E nós, como não somos perfeitos, ferimos, somos feridos, e quem é ferido fere mais o outro. E uma das feridas mais comuns que nós vemos é a ferida da rejeição. Satanás, ele é muito sagaz. Ele sabe o quanto nós precisamos sentir a aceitação da parte do Pai, Deus Pai. E ele planta em nós a primeira ferida, que é da rejeição. E começa muitas vezes dentro da nossa casa. As feridas, lembra que eu falei que Neemias restaura as portas, então feridas são como as portas queimadas. Quando não somos curados, vivemos sem qualidade. Ferimos os outros e a porta fica aberta, geramos mais feridas e vai virando um círculo vicioso. Às vezes, você pode ser um homem e uma mulher bomba, sabe? Aquelas pessoas que estão vivendo ali, alguém cutucou, estoura de um jeito que todo mundo assusta, mas, na verdade, cutucou uma ferida que está lá há muito tempo e que não foi resolvido. E Satanás conhece os pontos frágeis e ele queima as portas porque ele derruba os muros e ele entra no pátio do cárcere, te deixa você preso ali dentro. Então, como é importante nós sermos pessoas saudáveis. A cura interior é uma libertação, é um processo de santificação, e nesse processo é transformação pessoal, tornar-se semelhante a Jesus e ter um crescimento espiritual. Como eu falei para vocês, Dr. Fábio Damasceno também tem um livro muito didático de cura interior. Então, se você quiser, também você pode adquirir esse livro. Ele foi meu professor, eu admiro muito ele, me estimulou muito a estudar. E então, ele fala que é um processo de santificação. Então, quando as pessoas falam assim, todo mundo precisa de cura interior, pode ser que você não tenha tanta ferida, mas se é processo de santificação, certamente você vai precisar trabalhar áreas que não foram tratadas, ou feridas que não foram curadas, que você pôs um band-aid cor da pele e deixou a coisa passar. Eu gosto dessa fala de Martinho Lutero, que diz assim, o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, mas cria o que vale a pena ser amado. E o amor de Deus não permite que permaneçamos no que somos. O amor de Deus não nos isenta do dever de trabalhar o nosso ser, mas torna essa tarefa possível, promissora e esperançosa. É que
que frase bonita, eu guardo e gosto dessas frases. Outra citação é do Dr. Bové, é um primeiro livro que eu comprei sobre autoestima de Walter Tropsch, que ele diz assim: se eu amo a mim mesma de maneira correta, então me é impossível permanecer parado. Pelo contrário, vou desejar mudar-me de forma a tornar-me o que Deus deseja que eu me torne. Da mesma forma, eu devo amar o meu próximo. Eu gosto de traduzir isso dizendo assim: Deus te ama do jeito que você é, mas Ele ama tanto, tanto, tanto que não deixa você continuar do jeito que você é. Ele vai querer te transformar por amor à sua vida. A cura interior é a cura da alma, e na alma está a personalidade, onde temos as heranças que nós carregamos, mas as vivências. E o objetivo, conhecer-se a si mesmo, a ponto de desabrochar, amando-se, valorizando-se de modo conveniente. Liberar seus potenciais e talentos perante Deus de forma saudável. Às vezes você, com certeza, às vezes não, com certeza, Deus te deu potenciais e talentos. E Deus quer te usar, porque Deus te criou com um propósito. Mas, de repente, no meio do caminho, alguém fez uma zombaria, ou alguém fez uma zombaria, ou, como é que se diz, te rejeitou por causa do teu potencial, teve ciúmes, trouxe palavras pesadas, e você praticamente bloqueou. Ai, não sei fazer mesmo, não tenho jeito, não sei para que eu sirvo, mas com certeza Deus te deu potenciais e talentos desde o ventre da sua mãe, para que você fosse a pessoa que Ele já tinha planejado para você ser. Em Salmo 139 diz que Ele, desde quando nós éramos substância informe, sem forma, Ele já conhecia toda a sua história. Gente, isso é muito lindo. Deus tem coisas maravilhosas e Deus quer trazer à luz todo o potencial, todo o talento que Ele te deu, para que você seja sal e luz, que você seja uma referência na sociedade. Deus nos chamou para isso. Muitas vezes a gente está na igreja e acha que nós estamos alimentados, estamos bem, estou cuidando da minha vida espiritual, porque eu estou indo para a igreja, estou orando, estou lendo Bíblia, mas você não faz diferença nenhuma no lugar onde você está. Então, eu acho isso muito sério. Você precisa ser uma pessoa que é influente na sociedade, porque você foi chamado para ser missionário 24 horas, é na tua casa, é no seu lugar de trabalho, onde for. E se você tem dúvidas sobre isso, tem um livro muito bom, um livro chamado Eclesia, de Ed Silvoso, que você pode ler. Ele conta as histórias e ele abre a sua mente para que você seja uma pessoa que realmente influencia os lugares onde você está. Continuando aqui, é a cura interior. Tem um processo de Deus que sempre existiu, mas que com os estudos da psicologia, hoje amplia nosso conhecimento. Somos o que somos, pois recebemos heranças, vivências com pessoas e com o reino espiritual. Cada um reage de acordo com a sua personalidade e temperamento. Uma pessoa pode estar na mesma família, que nem eu, que eu falei que eu tinha família de 8 filhos, eu sou a 7ª. Cada um reage de acordo com sua personalidade. Um pode achar que é um absurdo as coisas que eu senti, porque a personalidade dele, o jeito da pessoa ser, ele reagiria de outro jeito. Então, a gente tem que lembrar que cada um é cada um, a dor de cada um tem que ser valorizada, a reação de cada um tem que ser avaliado, porque vai depender da personalidade e do temperamento. Então, não vamos falar, ai, que absurdo aquilo que você está sentindo. Não vamos entender por que será que a pessoa está sentindo daquele jeito, o que ela passou, o que fez ela sentir.
E quando eu falei daquele cilindro que eu mostrei para vocês, que nós temos a parte consciente e a parte inconsciente. Quem primeiramente levantou esse conceito foi Freud. E ele fez uma comparação da nossa vida com um iceberg, onde a parte consciente é uma parte pequena, que é visível, né? E essa parte que fica imersa, né, é uma parte muito grande, que é o inconsciente. E nós temos também o pré-consciente aqui. Então, quando a água balança, o pré-consciente sai. Tipo, assim, você enfrenta uma situação tão difícil, de repente você reage e fala, uau, não sabia que eu podia reagir desse jeito. Onde que estava isso? Estava aqui embaixo. Né? Então, é a parte do pré-consciente, mas nós temos uma parte muito grande que é inconsciente. E nesse inconsciente é que a gente precisa trabalhar. E nós vamos falar sobre isso. Jesus disse, João 8, 32 e 36, é um bom versículo que eu acho que você já decorou. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então, Jesus Cristo é a pessoa que nos liberta. Ele morreu na cruz, ele ficou 3 dias ali, ele enfrentou o diabo, tomou as chaves do inferno e ressuscitou para nos trazer essa libertação. Então, nós precisamos conhecer o poder que há em Jesus Cristo e conhecer a verdade. Conhecer a verdade é a verdade a nosso respeito e também a verdade de quem é Jesus. Porque à medida que a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai também se enxergando. Eu preciso ser semelhante a Jesus e eu não estou, então eu estou precisando. Onde que está a minha verdade? Essa verdade aqui não está boa, eu preciso trabalhar com isso aqui. Então, a gente vai conhecendo Jesus e Jesus vai nos libertando. Então, guarda isso, porque muitas vezes a gente fala de qual? Conhecereis a verdade vos libertará. É tão importante isso, conhecer a minha verdade e a verdade que é Cristo e essa verdade da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, é que nos liberta. A nossa mente, ela é pantominésica, né? Então, tudo está na memória, tudo está gravado na nossa mente. Lembra que eu falei, né, que a gente tem essa parte muito grande e aqui está tudo internalizado, está tudo guardado. Se você estava ali no ventre da sua mãe, e tua mãe soube que você estava grávida, falou, eu não queria essa gravidez. Está gravado lá. Né? Uma rejeiçãozinha está lá gravada. E o diabo, ele sabe, ele vai usar aquilo para alimentar a rejeição. Né? Então, lembra que eu falei daquele cilindro que tem a parte consciente e o inconsciente. Né? E nós temos esse processo de esquecimento. Né? Internalizamos lá naquela parte profunda, enorme, e muitas vezes a gente esquece para nos proteger, porque se você ficasse lembrando de todos os traumas que você viveu, você não teria condições de viver. Então, esse processo de internalizar e de esquecer é um processo de proteção da nossa mente. Só que nós temos também, recebemos de Deus, principalmente do Espírito Santo, a possibilidade de recall, né? Trazer à luz. Né? E essa conscientização, então aquilo que estava lá embaixo, quando chega no consciente, a gente chama de, começou o processo da cura interior. Dr. Fábio Damasceno, ele dizia assim para mim, nos ensinou, dá a senha para o Espírito Santo penetrar no teu inconsciente. E aí um dia eu estava lendo um trecho da Bíblia, aqui de Provérbios, eu achei muito interessante, falei, tem tudo a ver com o recall, né? Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então, o Espírito Santo que nos dá o discernimento
na hora certa, quando você está aberto para os tratamentos do Senhor, Ele traz à tona aquilo que estava escondido ali, internalizado. Por isso que em Salmo 139, Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Em outra tradução, está escrito: examina-me, ó Deus, e vê os meus pensamentos. Como nós precisamos ser sondados por Deus. Hoje, é muito fácil a gente pensar numa sonda, né? Porque hoje tanta coisa é feita, né, por sonda, né? Com a fibra ótica, é penetrada no interior, aí pega uma câmera, projeta ali, e o Espírito Santo faz isso. A hora que você fala assim, sonda-me, ó Deus, ele vai lá, entra no teu interior e ele pode trazer à luz aquilo que precisa ser trabalhado, né? Então, essa oração é uma oração que a gente deve fazer sempre. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. O coração do homem, Jesus disse, é enganoso. Aliás, Jeremias fala, né, o coração do homem é enganoso. E Jesus que disse, do coração do homem saem tantas coisas ruins, né? Então, prova-me, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso, porque nós nos enganamos, achamos que está tudo bem, e muitas vezes nós precisamos dos olhos de Deus para trazer à luz algo que está escondido. Isaías 53, 4, 5 e 11. Vamos prestar atenção nesse versículo. Muitas vezes a gente lê tão corrido, né? Época da Páscoa, mas é tão sério a gente ler e sentir o que Jesus passou. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Nós vamos ter uma aula onde eu vou citar um pouquinho sobre pecado e iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, lembrar, ele foi esmagado, moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidade, resumindo rapidamente, é o somatório dos pensamentos distorcidos da linha materna e paterna. E no outro versículo 11 diz, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Em outra tradução, está daquela terrível angústia da alma. Ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Na Bíblia, a mensagem. Sabe, irmãos, como é importante a gente parar para pensar. Eu faço isso, sabe? Eu estou dando uma dica para vocês. Olhar para Jesus e conversar e falar, Jesus, eu estou deixando o Senhor satisfeito comigo? Eu estou deixando ser trabalhado? E para o Senhor poder dizer, puxa, valeu a pena morrer por aquela pessoa. Porque estou vendo tanta transformação, mas é tão triste quando a pessoa continua ano após ano com os mesmos defeitos, mesmas manias, mesmas coisas, mesmos hábitos nocivos e não tem transformação. Então, eu deixo aqui um alerta para você. Pergunta para Jesus, Jesus, o Senhor sofreu tanto por mim, o Senhor está satisfeito com minha correspondência àquilo tudo que o Senhor fez por mim? Okay? E se não está, mostra para mim, sonda meu coração, porque o Senhor sofreu muito por mim e eu não quero que isso não valha a pena. Então, esse é um chamado que eu estou deixando, porque eu gosto de eu fazer isso para mim mesmo. Tá? Existem vários textos sobre cura da alma na Bíblia. Isaías 51, 14 diz, em breve todos vocês cativos serão libertos, prisão
fome e morte não serão seu destino. Então, como é importante, porque nós vamos falar sobre cativos. Cativos são aqueles que foram levados por alguma situação, né? O prisioneiro, também vou, depois quando eu for falar sobre Sozo, eu vou entrar mais em detalhe. Mas o prisioneiro é aquele que errou, pecou, ele merece um castigo. Então, Jesus diz que vai tirar o cativo, vai tirar da prisão também os que foram presos, né? Vai tirar você da fome e morte, que isso não é o nosso destino. Isaías 58, 6 a 12, se vocês eliminarem as injustiças, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena, até no lugar vazio, músculos firmes e ossos fortes. Eu acho que vocês conhecem esse trecho, né? Porque, na verdade, a gente fala muito. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Gente, vocês imaginaram nós podermos ser esse jardim regado, que é uma fonte que nunca seca? Deus tem isso para cada um de nós. Vocês usarão o entulho do passado. Quantos entulhos nós guardamos na nossa vida? Para construir algo novo, reconstruir sobre os antigos alicerces da sua vida. Então, Deus colocou uns alicerces porque Ele tinha propósito para a nossa vida. Mas o diabo vem e começa a colocar entulhos, e a nossa vida vai ficando cheia de entulhos do passado. Mas o Senhor vai remover todos esses entulhos e vai reconstruir em cima dos alicerces que Ele mesmo colocou. E vocês serão conhecidos como aqueles que reparam, deixa eu ver, qualquer coisa. Reparam ruínas antigas, reconstroem, renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Gente, nós temos um chamado, né? À medida que nós vamos sendo curados, transformados, nós vamos ser pessoas que influenciam a nossa sociedade. A cura da alma, gosto de ler esse versículo porque também é chave, vocês vão guardar isso, porque Isaías em 61, 2 fala, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, também está alguma tradução, os quebrantados, no sentido de fragmentados de alma, enviou-me a curar nesses quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos. Lembra dos cativos que eu falei? Restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Em alguns lugares está escrito os presos, tirar da prisão os presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, no começo do seu ministério, em Lucas capítulo 4, ele começa e cita Isaías capítulo 61, 1 e 2, e ele diz, hoje se cumpriu essa palavra, porque Isaías estava profetizando aquilo que Jesus viria para fazer por nós, aquilo que Jesus hoje ele faz por nós. Ele cura os quebrantados de coração, liberta os cativos, tira da prisão os presos, né? E a gente vai poder anunciar que o ano aceitável do Senhor, sabe, no sentido de aceita Jesus porque vale a pena. Isaías 42, 6 a 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Existem pessoas cativas, existem pessoas prisioneiras, como eu falei, e existem também pessoas que têm regiões da sua própria alma no cativeiro. Pessoas que fizeram votos, ainda nós vamos comentar sobre isso, né? Votos com pessoas, alianças, pactos, e que precisam ser desfeitos porque nos tornamos cativos. A cura da alma está na Bíblia?
Então, Jeremias 6, 14 e 8, 11. Foram os 2 versículos que eu primeiramente eu achei na Bíblia, quando lembra que eu falei para vocês que eu estava pesquisando. Jeremias diz: curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E realmente eu passei por essa fase mesmo. As pessoas falavam para mim assim: se está insegura, confia em Deus, crê em Jesus, Ele é forte, Ele te dá força, ser forte e corajoso. Sabe quando as pessoas jogam vários versículos para você? É uma cura superficial. Sabe, você pode chegar para a pessoa e dizer: como eu posso te ajudar? Aonde foi a tua ferida? Né? E em vez de ficar, né, jogando versículos, paz, paz, quando realmente a pessoa não tem paz e precisa de uma ajuda. Jeremias 8, 22 diz: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Então, na casa do Senhor, tem que haver bálsamo, tem que ter um médico espiritual, que realmente vai ajudar o povo a ser curado. E você só pode ajudar os outros quando você, primeiro, é curado. E muitas vezes, eu coloquei lá o desenho do Band-Aid, porque há tantas pessoas que estão vivendo e convivendo com você, com band-aid cor da pele, está com uma ferida, mas está com o band-aid cor da pele, mas também cutucou, dá um pulo de susto, porque a ferida está lá, não foi tratada. Se você for curado, você tira o band-aid, a cicatriz está lá, você pode dizer: em tal ano aconteceu tal coisa, mas Jesus curou, tenho cicatriz, mas a cicatriz está mostrando que eu fui curado. É bem diferente de você colocar um band-aid e você caminhar escondendo suas feridas. E a diferença entre enfermidades e doenças também foi uma coisa que eu comecei a estudar quando eu comecei a pensar na cura da alma. Porque eu falava: onde está na Bíblia sobre a cura da alma? Eu preciso descobrir, porque as pessoas estão falando que não existe. Mateus 4, 23 e outros trechos dos evangelhos está escrito: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias e doenças entre o povo. A palavra doença vem do latim molestia, molestar, também em grego nosos, tanto é que as pessoas antigamente usavam o termo, acho que vocês nunca escutaram isso, né? Eu escutei. Fulano está internado no nosocômio. E a enfermidade vem do latim infirmitate, quer dizer não é firme. Então, tem muito a ver com a firmeza, a coisa da nossa alma. Mas também existe relação entre enfermidade e doença. As enfermidades, que eram enfermidades da alma, às vezes eram manias que as pessoas tinham, e o povo chamava antigamente, que se internavam os doentes mentais, de manicômio. É um termo que também hoje vocês não sabem, mas é conhecimento geral. Tá? Mas existe na Bíblia muita relação entre enfermidade e doença. Continuando na base bíblica, Salmo 77, 1 a 10, depois vocês leem cuidado, mas Davi, ele estava ali naquela queixa. Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Por que o Senhor, eu clamo e eu não sou ouvido? E ele diz: minha alma recusava ser consolada. Sabe quando alguém quer te consolar e você recusa? Ajuda. Então, eu quero curtir essa minha dor. E Davi estava ali com a alma recusando ser consolado, e estava lá com as dúvidas deles, as dificuldades. E aí, no versículo 10, ele diz: eu disse, isso é enfermidade minha, é falta de firmeza. Então, vocês veem como você vai estudar a Bíblia detalhadamente sobre enfermidade e doença, você vai descobrir que a enfermidade tem a ver com coisas da alma.
Então, Jesus veio para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Eclesiastes 6:2, um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Então, não está falando de doença física, está falando de uma condição da alma. Outra base bíblica, Mateus 8:17, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Às vezes você vai lendo junto, né? Não percebe que existe essa diferença. Então, Jesus veio curar a nossa alma, né? Assim como veio curar também o nosso corpo e o nosso espírito. Romanos 14:1, quando o apóstolo Paulo está falando sobre os fracos na fé, ele diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, né, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Então, essa palavra enfermo diz respeito a falta de firmeza. Vamos caminhar mais um pouquinho. A relação entre doença da alma, enfermidade e doença física. Então, existem doenças psicossomáticas. Então, enxaqueca. Quem já teve enxaqueca porque ia ter que enfrentar um chefe novo, um emprego novo, teve diarreia porque ia fazer prova. Então, a gente chama de doenças psicossomáticas. Seu pensamento, sua alma está sofrendo e ela repercute no nosso corpo. Estou tão nervoso, tive gastrite. E na medicina, algumas doenças são típicas de coisas relacionadas com a alma. Por exemplo, eu lembro quando eu fui aprender a reumatologia, o professor falava assim: a artrite reumatoide é muito comum em pessoas que têm amargura guardada. Certos tipos de câncer é comum em pessoas com amargura guardada. Então, a medicina ela já aceita isso, não é que aceita, ela comprova isso. Isaías 33:24, nenhum morador de Sião dirá: estou doente. Os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Então, em algumas situações, a gente vê correlação de pecado com doença. Salmo 32, 3 e 4. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E como é importante a confissão dos pecados, porque o seu corpo acaba sofrendo. Pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempos de seca. Pré-requisitos para a cura interior. Eu vou deixar essa parte para a lição próxima e espero que você tenha entendido toda a base bíblica, a diferença entre doenças e enfermidades, a necessidade dessa cura da alma e que nós precisamos dar senha para o Espírito Santo para ele penetrar no nosso inconsciente e trazer à luz as coisas que precisam ser tratadas. Então, na próxima aula, nós continuamos os pré-requisitos para a cura interior. Deus abençoe vocês. Precioso Jesus, aos teus pés aqui